Olá, eu estou Vanessa Figueiredo e venho pedir que você deixe seu like, compartilhe com alguém, me ajude a fazer crescer canal de reflexão que é sobre nós. Peço que você me acompanhe na leitura até o final. Vamos lá, e aqui ó, de sábado nós vamos aqui com Autodescobrimento, Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Pereira Franco. E eu tinha parado aqui ó, no pedacinho finalzinho de... interação espírito-matéria. Então, eu vou terminar e depois a gente vai dar continuidade aqui que eu penso que dá tempo. A conscientização da responsabilidade imprime de destino feliz. Pelo fato de poder compreender a transitoriedade do percurso carnal, com os olhos fitos na imortalidade de onde procede, em que se encontra e para a qual ruma, ninguém jamais sai da vida. Adequando-se à saúde e à harmonia, o pensamento, a mente, o corpo, o perispírito, a matéria e as emoções receberão as cargas vibratórias benfazejas, favorecendo-se com a disposição para empreendimentos idealistas. Libertários e grandiosos, que podem ser conseguidos na Terra graças às dádivas da reencarnação. Assim, portanto, cada um é o que lhe apraz e pelo que se esforça, não sendo facultado a ninguém o direito de queixa, face ao princípio de que todos os indivíduos dispõem dos mesmos recursos, das mesmas oportunidades, que empregam segundo seu livre arbítrio, naquilo que realmente lhes interessa e de onde retiram os proventos para sua própria sustentação. Jesus referiu-se ao fato, sintetizando magistralmente a sua receita de felicidade, no seguinte pensamento: a cada um será dado segundo as suas obras. Assim, portanto, como se semeie, da mesma forma se colherá. É sobre isso. A semeadura é livre, né? A gente pode semear o que nós bem quisermos e entendermos, porém, a colheita é obrigatória. Problemas da evolução. Então, aqui, ó, são 2 minutos e 50, vamos lá. Problemas da evolução. A semente portadora da vida, quando colocada para a germinação, experimenta a compressão do solo e sua umidade, desenvolvendo os fatores adormecidos e passando a vigorosas transformações celulares. Intumescência e dirigida pela fatalidade biológica. Desata a vida sob nova forma, convertendo-se em vegetal, para repetir-se ininterruptamente em futuras sínteses. A criatura humana, de alguma forma, fadada à perpetuação da espécie e à plenificação, encarna-se, repetindo as façanhas existenciais até atingir o clímax que a aguarda. Em cada etapa nova remanescem as ocorrências da anterior, em uma cadeia sucessória natural. E através desse mecanismo, os êxitos abrem espaços a conquistas mais amplas e complexas, assim como o fracasso em algum comportamento estabelece processos que impõem problemas de desenvolvimento dos cursos que prosseguem adormecidos. Esmagada pelas evocações inconscientes do agravamento da experiência ou sem elas, a criatura caracteriza-se psicologicamente por atitudes de ser fraco ou forte. Segundo James, como decorrência do treinamento na luta a que foi submetido, podendo, bem ou mal,
enfrentar os dissabores ou as propostas de crescimento e, graças a essa conduta, se torna feliz ou atormentada. Então, nós vamos parando por aqui, que já são 5 minutos, feliz ou atormentada. Então, é sobre isso. É como nós encaramos os fatos do nosso dia a dia e como nós lidamos com eles, né? Então, a gente pode se acalmar, respirar, pensar na melhor solução ou simplesmente esbravejar, né? Bradar, né? Brigar e ir de encontro àquelas soluções que não são as melhores, né? E aí tudo isso retorna para nós, que é a lei de ação e reação, de causa e efeito, essa é imutável. Então tudo que a gente despeja retorna para nós, né? De bom ou de ruim. Então, por isso que a gente deve se cuidar dos nossos pensamentos e principalmente das nossas ações, né? Então, se eu penso, eu tô agindo, né? Se eu tenho uma fala, né? Eu tenho uma fala e o meu comportamento é adequado com a minha fala, né? Ou eu só falo daqui para fora e na hora da minha ação eu sou diferente daquilo que eu demonstro ser, né? Pela fala. Então é sobre isso, né? É sobre a gente ir buscando se conhecer para se melhorar e tirar, né? Irmos tirando, né? Que nem o vegetal. Ele vai sempre numa transformação, né? Vai crescer, aí morre, aí nasce, reproduz, morre. E nós, conforme as nossas encarnações. Então, quantas vezes mais precisamos reencarnar aqui? Quantas vezes mais estivermos complicando nós mesmos, né? Diante do livre-arbítrio da nossa própria escolha, né? Como diz ali, ninguém tem o direito de reclamar. Por quê? Porque é livre-arbítrio, é escolha. Então, nós escolhemos a dedo nosso pai, a nossa mãe, escolhemos. Ah, mas e por que não foi o fulano? Porque se fosse o fulano, estaríamos ferindo a lei do cosmos, né? Então, o que você pode? Ó, você pode escolher, nesse pedacinho aqui você pode escolher, ó, daqui para lá. Não, porque você já teve lá e não deu certo. Então, agora você vai aqui, ó. Então, é sobre isso, né? É como a gente lida no dia a dia, né? Com as nossas dificuldades do dia a dia e as coisas retornam para nós. Né? Ó, deixa o seu like, mas eu vou ler mais uma, eu vou aproveitar um vídeo só, não vou fazer 2 não. De ontem seria Joel Osteen, maravilhoso Joel Osteen, vamos lá, que eu vou estar lendo agora, né? Então aqui, ó, se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios d'água viva correrão do seu ventre. Então, rios d'água correrão do seu ventre. Olha que coisa mais linda, ó. Que é o que? A família, né? Então, ó, veio do ventre, ó, rios d'água, né? Então, vamos lá. Nunca subestime Deus. Viver o melhor da vida já é viver com ânimo e entusiasmar-se com a vida que Deus lhe deu. É acreditar que há mais nos dias vindouros, mas também é viver o momento e desfrutá-lo ao máximo. Não sejamos ingênuos. As pressões, tensões e correrias da vida moderna constantemente ameaçam minguar nosso entusiasmo. Você certamente conhece pessoas que perderam a paixão pela vida, perderam o sumo da vida. Antes se entusiasmavam com o futuro, mas perderam o ânimo. A palavra entusiasmo provém das palavras gregas entheos, que significa inspirado por Deus. Uma das principais razões de perder nosso entusiasmo na vida é porque começamos a não prestar atenção no que Deus fez por nós. Habituamo-nos à sua bondade e ela se torna rotineira. Não subestime o maior presente que Deus lhe deu. Ele se deu a si mesmo.
Não permita que a sua relação com Ele amoleça ou que sua admiração pela sua bondade se torne algo corriqueiro. Precisamos nos entusiasmar, reabastecendo-nos com as dádivas de Deus todos os dias. Como o povo israelita no deserto, que teve de juntar as provisões milagrosas de maná que Deus lhes dava todas as manhãs. Nós também não podemos viver do que tivemos ontem. Precisamos de entusiasmo renovado todos os dias. Nossa vida precisa ser inspirada, infundida, renovada com a bondade de Deus todos os dias. Esteja sempre cheio de esperança. Olha que linda passagem. Então a gente precisa se inspirar diariamente, todos os dias. E por que todos os dias? Porque a gente acha, né, que a gente não presta atenção na bondade de Deus. Porque é tão imensurável, né? Não tem como medir. Você tá aí me vendo, me ouvindo, porque você tá respirando. Você já se deu conta que você respira 24 horas o ar que Deus nos deu? Você já se deu conta que você todos os dias abre os seus olhos e enxerga a luz do sol, a luz do dia, porque ele te deu um veículo de enxergar, né? Se locomove, sente o calor, o frio. Por quê? Porque são os sentidos que vieram com o corpo, não é mesmo? E todos nós somos médiuns, só que alguns já têm esse sexto sentido já desenvolvido e não sabe lidar com ele, a gente vai aprendendo, né? Agora diz aqui, ó, agradeça a vida, né? Em muitos momentos fui muito ingrata, às vezes ainda sou. Não vou mentir, para eu viver é bem difícil. Às vezes eu sinto vontade de não mais viver. Olha, Deus me deu tudo. Me deu tudo, corpo, perfeito. Consciência, mente, ó, mediunidade, né? Mas a gente às vezes se entristece tanto, sabe do quê? Porque se sente muito só, muito só. Então a gente já entendendo que tem uma força, que é a onipotência, a onisciência, a onipresença, e que essa força habita em nós, e que tudo nós podemos, porque Deus vive em nós, Ele mandou Jesus para nós, Jesus deu a vida dele por nós na cruz, para que estivéssemos aqui. Ele também habita em nós, né? Então, assim, nós temos o poder de Deus em nós, mas a maioria de nós vive não pelo Espírito, né? Esse corpo aqui, ele é animado pelo meu espírito. A hora que o meu espírito se desligar desse corpo, esse corpo vai perecer. Mas o meu espírito não. Então, as pessoas do planeta, né? A sua maioria vive pelo que se tem no mundo, não pelo que se é, porque a gente não leva nada do que se tem aqui. A única coisa que a gente leva é o que somos, né? É o que somos, o que aprendemos. Isso vai conosco onde quer que estejamos, né? Vai gravado em nosso perispírito, porque as leis divinas, elas estão gravadas em nossa consciência. E por mais que nós queiramos, né, viver só de matéria, vai chegar uma hora, eu tenho certeza, que todos vão entender que a matéria é efêmera, que tudo aqui nesse mundo é muito passageiro, muito passageiro. Precisamos da matéria? É claro que sim. Eu quero viver, quero comer bem? Quero comer bem. Eu tô na matéria, por que que não? Por que que eu não posso? Se Deus já me deu tudo, se Deus me deu a natureza, me deu o sol, as estrelas, tudo, tudo, Deus já nos deu tudo. E aos seus filhos ele deu o melhor. Por que que eu vou querer migalha? Não, eu quero o melhor também. Então eu trabalho para que eu tenha o melhor para mim. E todos nós somos capazes de galgar o que é melhor para nós sem tirar nada de ninguém.
né? Se movendo, porque vida é movimento. Estamos aqui a partir do movimento que houve entre os nossos pais. Um movimento de carinho, de afeto. Às vezes não, às vezes foi um movimento de violência, mas estávamos lá perto e pudemos retornar, né? Escolhemos retornar, escolhemos retornar. As pessoas falam, não pedi para nascer, pedimos, opa, imploramos para nascer. Então eu sei que implorei para estar aqui e peço perdão a Deus, né? Por quantas vezes querer desistir, né? Muitos de nós têm esse malveso de querer desistir no meio do percurso, mas para alguns acredito que seja mais difícil do que para outros, né? Mas todos nós chegaremos ao entendimento de que isso aqui é uma passagem. Só estamos aqui, não somos daqui. Só estamos aqui. É uma prova, uma provinha, né? Vamos nos melhorar. Ai, se eu pudesse me melhorar em tudo para não ter mais que voltar, né? É sobre isso. E aí a gente tem o Bezerra de Menezes, que ele poderia escolher estar em outra esfera planetária. Tantos outros irmãos, né? Acredito que Chico, Joana de Ângeles, mas que eles ainda estão aqui conosco, buscando nos instruir, buscando nos elucidar, nos auxiliar, nos amparar. Quantos, não é? É sobre isso. Beijo no seu coração. Peço que deixe o seu like, compartilhe com alguém, me ajuda. Vai menino, me ajuda a fazer crescer o canal de reflexão que é sobre nós. E aí, você? Consegue levar de boa a vida, né? Consegue pensar e lembrar que nós só estamos aqui, né? E é passageiro. Beijo no seu coração.